As mulheres são mais da metade da população brasileira. As mulheres são mais da metade do eleitorado brasileiro. As mulheres são mais da metade dos filiados em partidos políticos no Brasil. Conforme o último censo do IBGE, 50,8% da população de Júlio de Castilhos é feminina. 3 em cada 5 municípios contam com mais eleitoras. Por outro lado, as mulheres são minoria quando se trata das candidaturas. De acordo com um mapa que indica o Índice de Mulheres na Política, lançado pela ONU em 2020, dentre os 193 países em todo o mundo, o Brasil ocupa a posição de número 140. Isso significa que nós estamos em muitos lugares, mas não estamos nos lugares onde as decisões estão sendo tomadas. Durante grande parte da história do Brasil República, as mulheres foram excluídas de qualquer participação na política, pois a elas eram negados os principais direitos políticos, como, por exemplo, votar e ser votada. Somente em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto e puderam se candidatar a cargos políticos. Mas esse direito era concedido apenas a mulheres casadas com autorização dos maridos e para as viúvas que tinham renda própria. Só em 1934 essas ressalvas caíram e o voto feminino passou a ser previsto pela Constituição Federal. Em 1995 foi dado o primeiro passo para tentar garantir maior representatividade feminina. A Lei nº 9.100 passou a prever a reserva de 20% de vagas para as mulheres em disputas de cargos proporcionais. Em 2009, a Lei nº 2.034, a primeira mini-reforma eleitoral, criou a cota de 30% para cada gênero. Em 2015, a Lei nº 13.165 determinou 20% do tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV para incentivar a participação feminina na política e tornou obrigatória, em ano eleitoral, a campanha do TSE para estimular a candidatura de mulheres. Nas eleições nacionais de 2018, as mulheres representaram apenas 16,20% do total de eleitos. Em Júlio de Castilhos, nas eleições municipais de 2020, o panorama também foi discrepante. Das 78 candidaturas concorrentes ao cargo de vereador, 27 eram de mulheres. Porém, do total de 12.284 votos válidos, apenas 1.553 foram em mulheres, cerca de 12,64%, o que não garantiu nenhuma cadeira na Câmara Municipal. Já nas últimas eleições municipais de 2024, dos 72 candidatos a vereador, 25 eram mulheres, um percentual de cerca de 34,72%. Neste pleito foram contabilizados 11.672 votos válidos, fora os votos em branco, nulos e os votos na legenda. Destes, 1.878 foram em mulheres, cerca de 16,10%. Ou seja, aumentamos o percentual de votos em mulheres em cerca de 3,46%. Nas últimas eleições municipais, foi registrado um acontecimento que há muitos anos não ocorria. 2 mulheres foram eleitas para uma vaga na Câmara Castilense. A professora Daiane Pigato de Lima, do PSB, que conquistou 415 votos, e a servidora pública federal Alice de Souza Ribeiro, do PT, que angariou 275 votos. Mesmo com essas 2 cadeiras no Legislativo Municipal, as mulheres ainda seguem sendo a minoria na Câmara. 2 mulheres em meio a 9 homens, ou seja, representam cerca de 18%. Tendo em vista este panorama, torna-se evidente a necessidade urgente de falarmos sobre política e estimularmos a participação de mulheres na política, não somente em funções de assessoramento e subordinação, mas como agentes políticos atuantes com voz ativa nos processos de decisão. Os dados nacionais e municipais comprovam a necessidade de trazermos à tona essa discussão. É preciso falar mais sobre a participação da mulher no meio político, dar visibilidade e encorajar mais mulheres a também participarem do pleito de forma ativa, e não somente para preencher a cota obrigatória reservada aos gêneros, como acontece a cada eleição. E nada convence mais do que o exemplo. Pensando assim, trazemos este assunto ao foco do debate, através de depoimentos de mulheres que já estiveram em cargos públicos de destaque no município de Júlio de Castilhos, para que elas contem suas trajetórias, dificuldades, experiências e, desta forma, incentivem outras mulheres a também fazerem história na política castilhense. Com vocês, o documentário Mulheres no Poder. O meu nome, Maria Helena Zasso Creves. Nós éramos filiados à Arena, antigamente Aliança Renovadora Nacional, partido criado em 1965
Coincidiu, inclusive, com o ano que eu iniciei os trabalhos como professora. Eu estou fazendo, então, este ano, 60 anos de magistério. E esse partido foi criado com a finalidade de dar sustentação política à ditadura militar instituída a partir do golpe de 1964. Fui candidata na eleição de 15 de novembro de 1972. Foi-me dado também o privilégio de ser a primeira candidata do sexo feminino a concorrer com apenas 26 anos de idade e com 5 anos de trabalho junto ao ensino municipal como coordenadora, onde assumi com 21 anos. Tive sempre coragem e ousadia, acreditando que com responsabilidade, dedicação e muito amor ao que nos propusemos a realizar, os resultados são plenamente satisfatórios. Nesse trabalho, vivenciamos a atuação de parlamentares comprometidos com seus simpatizantes e suas comunidades. Não podemos deixar de lembrar, com carinho e agradecimento, que atuaram gratuitamente, muitas vezes deslocando-se do interior em defesa e a serviço dos eleitores que confiaram em suas lideranças e bons trabalhos. Nossa eleição e nossa legislatura foram atípicas. Tornaram o trabalho do Executivo e do Legislativo mais viáveis em ações conjuntas, onde os projetos eram analisados e discutidos sem maiores interesses partidários. Exerci o mandato a mim confiado pelo período de 30 meses, até maio de 1975, quando, por lei, os vereadores seriam remunerados. Em cargo de confiança junto ao Executivo, deveria fazer minha opção, onde prevaleceu a escolha pela educação, mais uma vez, pois já de berço, seguindo os ensinamentos de minha mãe e avó, sempre professoras, me fizeram também sempre educadora. Acredito, assim, que meu maior projeto foi bem exercer o trabalho educacional e assistencial do município de Júlio de Castilhos por quase 16 anos, abençoada por Deus e com muito amor de meus familiares, foram um bálsamo para todos os momentos. Gratidão. Obrigado, Senhor, pelas luzes em minha caminhada. Obrigado a todos que caminharam e ainda caminham comigo. Então, foi a legislatura, acredito que de 1988 a 1990, foi a legislatura que deixou em mim marcas muito profundas. E eu só quero dizer aos senhores assim, ó, que eu agradeço a oportunidade e realmente gostaria de dizer que este trabalho que nós realizamos, todos nós vereadores de 1988 a 90, colegas que eu tenho muita saudade, colegas que já nos deixaram e já partiram, nós tínhamos uma coisa muito em comum, que era o bem-estar da comunidade castilhense. E eu vejo isso hoje. Eu vejo, talvez nessa legislatura, a gente esteja experimentando realmente ver que o trabalho dos vereadores está cada vez mais profícuo em prol da comunidade castilhense. E isso é importante. É importante ver a forma como legisla, ver a forma como se aplica os recursos públicos. Tudo isso é importante, para mim sempre foi. Ser vereador, ser vereadora é um trabalho muito delicado quando a gente se dedica de corpo e alma. Meu nome é Claudete Lopes, eu fui vereadora do PMDB, fui na legislatura de 2013 com 2016. Eu tive uma legislatura um pouco difícil em relação à minha saúde. Eu, quando entrei na Câmara de Vereadores, eu descobri um câncer na mama. Eu tive bastante dificuldade, tive vontade de desistir para continuar na legislatura. Então foi um pouco difícil, assim, até para pensar, até para fazer. Tive momentos que eu tive que
sair daqui ou entrar em outros vereadores no meu lugar para que eu pudesse fazer meu recrutamento. Mas o que mais me chamou a atenção na vontade de ser vereadora foi que, durante um período muito grande, eu tive um laboratório que eu atendia pelo SUS a vida inteira. Trabalhei muito com o INSS, conheci muitas pessoas com dificuldade de atendimento de saúde, financeiros e até social, no caso até de conseguir questões assim de casa e alguma coisa. Depois eu fui secretária de saúde na gestão 2001-2004. Eu convivi muito também com essa dor, com essa dificuldade que as pessoas tinham de chegar ao lugar, principalmente a mulher. A mulher que trazia seus problemas e não era ouvida. A mulher que não conseguia transmitir o que precisava na sua comunidade, no seu bairro. E isso fez com que eu motivasse muito a procurar ser vereadora para poder, se eu conseguisse, fazer um pouco mais. Porque a nossa população ela tem essa dificuldade de vir numa Câmara de Vereadores, numa reunião, e pedir, e lutar pelos seus direitos. E isso é importante que a gente tenha, tanto mulheres como homens, mas muitas mulheres que veem o problema muito perto delas. Na verdade, eu fiquei como suplente do vereador Zé Fernando, e em 2014, em setembro de 2014, ele foi destinado à Secretaria de Obras, e eu entrei aqui na Câmara de Vereadores. Foi muito desafiador, porque logo que eu entrei, em setembro eu entrei, e em outubro deu aquele vendaval. 2 vendavais, assim, que devastou nossa cidade. Eu, como vereadora, e principalmente como cidadã, eu me entreguei de corpo e alma, porque eram as pessoas que estavam precisando de mim. Mas, assim, assumi aquilo, assim, de uma maneira que, para mim, foi muito bom, porque eu estava todos os dias aqui. Eu não deixei de vir nenhum dia, eu vinha tentar fazer uns horários assim que o pessoal pudesse me achar aqui. Porque eu, como cidadã e como vereadora, eu pensei, eu tenho que estar lá porque eu tenho que ouvir meu povo. E dizer que, realmente, as mulheres, nós temos muita força. Nós temos muita força. Só que o desafio é grande. As incertezas são maiores ainda. E as decepções também. Mas a gente não tem que desistir. Pelo contrário. Eu sou a Norma Camozato. Eu não sou de Júlio de Castilhos, eu sou de Santa Maria, mas escolhi Júlio de Castilhos para morar. Eu sempre gostei de política, mas não para mim. Eu jamais imaginei que eu um dia ia ser vereadora. E eu acho assim que é um aprendizado. Para mim foi um aprendizado. Eu era professora e jamais imaginei fazer política para mim. E uma responsabilidade muito grande, eu como educadora, mas o que eu mais gostei, assim, o que eu consegui, que eu me realizei, eu fiquei pouco tempo também na Câmara de Vereadores, não fiquei muito tempo, eu fui substituída depois, né? E eu falei num trabalho, porque quando, lá na escola industrial, eu trabalhava com eletricidade, e eu levava meus alunos na CE, eu levava eles conhecer e falar sobre a eletricidade. E eu levei uma turma, uns 6 meses antes, um ano antes, 6 meses antes, eu levava as turmas na CE para falar o problema da eletricidade em Júlio de Castilhos. Vocês lembram dos apagões em Júlio de Castilhos? Quem tem a minha idade aqui lembra. Não tinha uma semana que não apagasse a luz em Júlio de Castilhos. E eu levava meus alunos lá. Levei várias turmas lá. E quando eu me candidatei, eu lembro que eu ainda tinha levado há pouco tempo uma turma lá, e o rapaz explicava por que faltava tanta luz em Júlio de Castilhos. E ele me explicou, professora Norma, Júlio de Castilhos, o problema dos apagões de Júlio de Castilhos, quase que semanalmente, caía um raio em qualquer lugar que caísse um raio, apagava a luz. Em Júlio de Castilhos, vocês lembram, né? Era um horror. E como é que você soluciona isso? Não, tem como solucionar, mas falta a parte política. E isso aí também foi uma campanha minha. Não foi eu que resolvi, claro, o problema, mas as pessoas começaram a ver, mas
tem como resolver o problema. Foram atrás dos políticos, ia atrás do prefeito, ia atrás e vamos ver. E realmente nós solucionamos esse problema. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque foi um trabalho meu que já veio da educação, né? Eu tive trabalho com meus alunos, e foi realizado. Não foi comigo depois, porque eu não fiquei muito tempo na Câmara de Vereadores, mas o tempo que eu fiquei foi maravilhoso. As mulheres, eu tenho que dizer que as mulheres foram muito bem prestigiadas, todas nós, e nós se orgulhava. Nós se orgulhava de ser mulher e de ser bem recebido, e foi maravilhoso. Eu assim, gostei demais. Sou a Belisa. Confesso que a política está em mim, porque eu vivi política a vida inteira, meu avô era político, além de ser um político partidário, era um político nato, é uma pessoa assim que eu admirava muito, apesar de ter convivido com ele até meus 15 anos, hoje estou com 65, mas enfim. Isso faz praticamente quase 30 anos que eu fui parte da política. Nós éramos em 3, 4, e entrou uma, saía outra. Então, eu acho que as mulheres ainda são muito acanhadas. Acho que esse debate é um debate que tem que realmente aumentar, ser mais discutido, mas principalmente as mulheres terem mais coragem. Eu acho que isso é o mais importante, é o que tu soma, é o que tu aprende com todo mundo. Né? A política tem aí uns à esquerda, outros à direita, um daqui, um de lá, mas em primeiro lugar, respeito. Né? É o que a gente tem que ter. Respeito pela opinião de todos, que todo mundo consiga conviver em harmonia, que é o que a gente quer. Uma coisa importantíssima é a retidão, é a transparência e a luta, os questionamentos, enfim, ser uma pessoa honestidade no trabalho, né? E o conselho não desista. Vai sempre, porque nós precisamos de bons representantes, de pessoas que convivam com este meio, que saibam da verdadeira realidade de cada município, lutem por ele, lutem por nós. E é isso, sejam corretos. Eu gostaria, então, de dizer, o meu recado seria o seguinte: honestidade. Sempre, consigo mesmo. Primeiro os meus princípios, depois aquilo que eu imagino que é certo, vou fazer. Independente de partido. Problemas, tem sempre problemas com coligações, com partidos, sempre tem. Tivemos e sempre terá. Mas o que eu tenho, o que eu vivi, como eu participei, o que eu senti, as experiências que eu tive, eu nunca recuei. Não desisti daquilo que tu acredita, daquilo que é o certo, daquilo que te carrega para o lado certo, nem que tu tenha que ir contra alguma outra coisa que tu não gostaria, né, para não falar em partidos, né, mas ser fiel no teu pensamento, fiel naquilo que tu acredita. E a palavra, então, seria persistência. Depende, coragem e persistência. Bom, pelo pouco tempo que eu tive aqui, uma coisa que você chamou a atenção foi ter convicção. Ter convicção, ter objetivo, e não deixar que assim, coisas externas te tire foco do que tu pensa, do que tu quer, porque isso as pessoas tentam mudar a tua ideia, tentam te manipular, tentam fazer várias coisas assim no sentido de que não, isso não vai dar certo. Não, tenha convicção daquilo que tu quer, daquilo que tu planeja, e não deixa tu influenciar por ninguém. Tivemos, né, algumas coisas que para mim assim foi uma lição nesses 4 meses, que foi foi isso. Eu tive convicção de muita coisa, bati em cima, perdi, mas tudo bem.
o meu foco eu não perdi, né? E sempre assim, ó, pensar na comunidade como um todo. Esquecer quantidade de votos, esquecer partidos, esquecer tudo. Assim. Trabalhar por uma comunidade pensando nela como um todo. Isso acho que é o principal. E em relação ao meu, no caso, a época que eu tive aqui, a experiência é desafio. Só isso, foi um desafio, mas muito mais aprendizado. Bom, as meninas citaram algumas palavras que são as mesmas, de repente, que a gente vai pensar, que é a persistência e a honestidade e o respeito. A persistência no que a gente tem de foco, que a gente quer considerar que é, depois de muito estudo, de muita análise, que é realmente isso que a gente tem que fazer, colocar, como a gente diz, persistência e continuar acima do que a gente pretende fazer. Honestidade é entender que tudo que tu está aqui não é teu, é alguém que te trouxe para cá com votos, que acreditaram, tiveram respeito no nosso nome, no nosso trabalho. Então eu considero que respeito é uma coisa muito importante, enquanto se torna um vereador, tu tem que respeitar desde aquele lá que tratou contigo lá na Vila Tal, que deu o voto para ti. Então esse respeito eu sempre tenho. Respeito com os colegas, né? Termos dentro do legislativo, dentro da sala da Câmara, da reunião das discussões, respeito com todos, independente de forma mulher. Respeitar, esquecer as siglas partidárias e pensar no que se pode fazer para melhorar para a população, para melhorar para a cidade, para melhorar até para nossa Câmara. Eu também gostaria de dizer para vocês que tudo que eu falei, eu teria vivido de novo. Eu teria vivido de novo em todos os desafios, porque a gente cresce muito. E eu acho que é isso, a gente tem que aproveitar, persistir e ter a honestidade consigo mesmo, né? Respeito consigo mesmo. Então era isso. Na época que eu fui vereadora, realmente eu fui bastante aguerrida. Eu fiz várias coisas que tornaram a minha vida pessoal bastante impactada, mas tudo que eu fiz com muito amor, amor à vereança, amor aos eleitores, amor à comunidade de Júlia Castilhos e na política. Nós temos que ser bem honestos. Nós estamos sempre prontos para alguém tentar nos derrubar. Mas se tu tiveres amor ao que tu faz, em primeiro lugar, retidão de caráter, tu vence qualquer coisa. Tudo que eu fiz como vereador, eu faria de novo. Eu amei ser vereador. Eu adorei ser vereador. Então, vou dizer, política é isso. Política é paixão. Política é vontade de ver as coisas darem certo. É coragem, é resiliência, é persistência, é não baixar a cabeça, é não ter medo. Eu acredito assim que o vereador de hoje, assim, há muito trabalho, muita atuação comunitária, muito comprometimento com o teu eleitor e principalmente com o teu município. Eu acho que assim nós fazemos o melhor. Obrigada. Thank you.